Ricardo Jorge Pinto, Rui Rio enquadra-se no perfil já traçado por Cavaco Silva para o suceder? É pelo menos um candidato que Cavaco Silva gostaria de ver avançar. Cavaco nunca escondeu a simpatia que tem por Rui Rio e também, quando desenhou aquilo que seria o perfil do próximo Presidente da República, percebe-se que ele encaixaria, por exemplo, bastante melhor do que uma figura como Marcelo Rebelo de Sousa, quer por aquilo que ele representa em termos internos, quer pela tal capacidade de representação de Portugal no estrangeiro, que Cavaco Silva, em momentos anteriores, quando Rui Rio era Presidente da Câmara do Porto, defendeu como sendo também consentâneos com essa imagem de Rui Rio. Não me parece que esse entendimento, ou pelo menos essa simpatia de Cavaco Silva pela candidatura de Rui Rio lhe seja favorável e, eventualmente, pode ser até uma das variáveis que Rio está a colocar em cima da mesa para tomar uma decisão, sabendo que qualquer colagem do atual Presidente à sua candidatura lhe pode ser bem mais desfavorável do que favorável. Se Rui Rio efetivamente avançar em junho, isto quer dizer que já teve um sinal do PSD? Não necessariamente. Eu penso que neste momento estamos a assistir aqui a um jogo de gato e de rato entre PSD e PS, não só em relação às eleições legislativas, mas até se calhar mais em relação às eleições presidenciais. O Partido Socialista já se percebeu, não deverá dar o apoio a Sampaio da Nova antes das eleições legislativas. António Costa tem aí sido muito cauteloso na forma como vai dando algum sinal de simpatia com Sampaio da Nova, mas sem querer comprometer o partido, e portanto tudo indica que o Partido Socialista poderá esperar até às legislativas para formalizar esse apoio, a não ser que até apareça uma outra figura que seja mais simpática para algumas hostes socialistas que não olham com grandes olhos para Sampaio da Nova. Do lado do PSD, a posição é idêntica. Inicialmente o PSD queria apenas tomar uma posição depois das legislativas, depois estrategicamente introduziu uma palavra dizendo que preferencialmente apoiaria um candidato depois das legislativas, mas o preferencialmente abria a porta à possibilidade de haver um apoio prévio, e depois há também a questão do entendimento entre PSD e CDS, na medida em que os dois partidos já decidiram que vão apoiar um mesmo candidato presidencial. Eu diria que neste momento dificilmente PSD e CDS se colocarão à volta de um candidato presidencial, mas é também com isso que o Rui Rio está a jogar, assim como está a jogar também com o calendário que outros candidatos, ou putativos candidatos, o mais significativo será Marcelo Rebelo de Sousa, tem na frente de si. E se Rui Rio decidir avançar agora, sabendo-se que Marcelo Rebelo de Sousa já disse que só deveria haver uma candidatura presidencial depois das legislativas, ele estará a colocar-se no mesmo plano de Sampaio da Nova, isto é, a tentar ganhar algum apoio em termos de cronograma, sabendo que neste momento não poderá contar com um apoio partidário, mas sabendo que depois das eleições legislativas ele será certamente o candidato preferencial dos dois partidos que estão na coligação de direita, PSD e CDS. Rui Rio tem dimensão nacional? Esse é um dos problemas cruciais e o problema que Rui Rio também certamente está a colocar no cenário da sua eventual candidatura. Ele sabe que o facto de ter sido Presidente da Câmara do Porto lhe retirou algum espaço de afirmação fora dessas mesmas fronteiras, embora também houvesse, já na altura em que ele era Presidente da Câmara, quem dissesse que ele tinha até mais simpatia em Lisboa do que no Porto. Ele no Porto, embora tenha ganho 3 vezes as eleições autárquicas, tinha alguns anticorpos que nunca foram completamente resolvidos, nomeadamente aqueles que estavam ligados às questões de futebol, que de forma direta ou indireta acabam também por ser aqui uma variável em todo este jogo. A verdade é que Rui Rio é um candidato com sotaque, passa a expressão, e esse será, ou pode ser, uma das dificuldades com as quais ele terá que se defrontar. Embora também me pareça que no momento em que ele tenha PSD e CDS atrás de si, isso se pode de alguma maneira diluir, e essa tal dimensão nacional pode surgir exatamente com o apoio e com a presença de figuras de relevo desses partidos ao seu lado nessa campanha presidencial. Fundamental aqui é saber qual o resultado das legislativas, sabendo-se que também, provavelmente, Rui Rio preferiria estar no lugar de candidato a primeiro-ministro do que no candidato presidencial, mas sabendo também que, olhando para as sondagens e vendo que o PSD poderá não ter um resultado tão fraco quanto ele, se calhar, há um ano imaginava, essas aspirações mais executivas ficaram no segundo plano e agora terá que contar com a simpatia do PSD e, em particular, de Pedro Passos Coelho e de Marco António Costa, as duas principais figuras, que mais tarde ou mais cedo irão ter que esclarecer se Rui Rio é ou não o candidato que eles preferem.
Se Rui Rio efetivamente avançar, e já em junho, não corre o risco de Marcelo Rebelo de Sousa também avançar, tendo em conta a popularidade que tem? Marcelo tem dois problemas. Tem o problema de, em primeiro lugar, sempre ter defendido que qualquer candidato presidencial apenas o deveria ser depois das legislativas e, portanto, se ele agora avançasse, teria que explicar essa contradição. Em segundo lugar, ele sabe que se avançasse agora, provavelmente teria que deixar o seu espaço televisivo, que é, neste momento, um palco de campanha poderosíssimo aos domingos à noite. E, portanto, por decisão sua, Marcelo Rebelo de Sousa, a querer avançar, apenas o fará no último momento possível, e o último momento poderia ser em novembro ou em dezembro. Agora, tu tens toda a razão. Se Rui Rio avançar e se Marcelo Rebelo de Sousa quiser manter a sua intenção, ele terá que fazer essa mesma manobra bem mais cedo, terá que se posicionar ao lado do Rui Rio para ganhar a simpatia dos partidos que depois permitirão que esses candidatos cheguem até às urnas, porque também não me parece que, avançando os dois e não tendo um deles o apoio de PSD e CDS, as suas possibilidades de vitória ficam praticamente nulas. A questão das presidenciais está, como vemos, a tomar conta também do espaço político nesta pré-campanha para as legislativas. Assim deverá acontecer também durante a campanha. Quem é que beneficiará mais ou menos com o facto das presidenciais estarem já a ser tão faladas, tão analisadas? Em primeiro lugar, o Governo, na medida em que ele sabe que algumas destas medidas, que ainda são medidas de contenção, embora haja uma mudança de registro em termos de discurso e até também em termos de medidas, a verdade é que os portugueses ainda percebem que há, por parte do Governo, muita contenção e muitas dessas medidas são medidas que, quando ganham mais visibilidade, não são muito simpáticas para os eleitores. E, portanto, este debate acerca das presidenciais é um debate que pode interessar aos dois partidos que neste momento se tentam preservar em relação a uma discussão pública de muitas dessas ideias. Mas a verdade é que esta discussão à volta das presidenciais também não é muito benéfica para António Costa, na medida em que este era o momento em que ele teria que ser verdadeiramente ou deveria afirmar-se verdadeiramente como alternativa ao governo, e sempre que se fala, como agora estamos aqui a falar, das eleições presidenciais, estamos a retirar espaço de notoriedade a essas mesmas medidas. Agora, por outro lado, percebemos também que o Partido Socialista, em muitos aspectos, pode não ser tão diferente do governo como ele eventualmente gostaria de ser, ou alguns eleitores gostariam que fosse, e, portanto, aí também essa diluição desta discussão acabará por ser vantajosa para todas as partes. O que eu tenho a certeza é que não é vantajosa para a democracia. Eu acho que, neste momento, os eleitores deveriam estar muito mais focados naquilo que são as medidas de uma legislatura que já se percebeu que vai ser absolutamente crucial para o futuro a médio e a longo prazo do país. E, portanto, tudo aquilo que é roubar espaço a essa discussão, tudo aquilo que é tirar tempo de pensamento acerca das medidas que, por exemplo, o Partido Socialista já apresentou ou que o PSD e o CDS vão apresentar muito em breve, isso acabará por criar um ruído que não é útil para aquilo que é depois a decisão que os eleitores vão ter que tomar em outubro. Mas já percebemos que há aqui uma mistura muito forte entre estas duas partes e pode haver até também um efeito de contaminação das presidenciais nas legislativas. Imaginemos o cenário em que Rui Rio avança e obtém o apoio de PSD e CDS, ou pelo menos começa a perceber que depois das legislativas esses dois partidos o poderão apoiar. A partir desse momento, tudo o que o Rui Rio disser relativamente à situação do país contará para o bem ou para o mal para aquilo que será o resultado desses dois partidos nas eleições legislativas. E o mesmo acontecerá com Sampaio da Nova. Se repararmos, sempre que Sampaio da Nova fala sobre a situação política, isso acaba por ter uma leitura relativamente àquilo que será o posicionamento do PS e de António Costa em relação às eleições legislativas, mesmo que Sampaio da Nova apenas esteja a concorrer para as presidenciais.